Era o início da década de 1950 e o Brasil, um país em constante transformação, vivia um momento decisivo em sua história econômica. A crescente demanda por energia e a dependência da importação de petróleo colocavam o país em uma posição vulnerável, com um futuro incerto. Em meio a esse cenário, surgia um clamor popular que ecoava pelas ruas: o petróleo é nosso. Este grito não era apenas um slogan, mas um reflexo do desejo de uma nação de controlar suas próprias riquezas. A criação da Petrobras em 1953 foi a resposta direta a essa pressão popular e ao desejo de independência energética. Antes de conhecermos o passado dessa gigante, já confere sua inscrição no canal e ativa o sininho para sempre fazer novas descobertas. Você sabia que a Amazon Prime é muito mais do que apenas entrega rápida? Com a Amazon Prime, você tem frete grátis em milhões de produtos com entregas em até 2 dias. Mas não para por aí. Aproveite o Prime Video com milhares de filmes e séries, incluindo produções originais incríveis. Gosta de música? O Prime Music oferece milhões de músicas sem anúncios e sem custos adicionais. E para os amantes da leitura, o Prime Reading dá acesso a uma vasta seleção de e-books e revistas. Tudo isso e muito mais por um preço que cabe no seu bolso. Inscreva-se agora e aproveite 30 dias gratuitos. Clique no link da descrição e experimente agora. Sob o governo de Getúlio Vargas, a Lei nº 2004 foi aprovada, estabelecendo o monopólio estatal da exploração, produção, refino e transporte de petróleo e seus derivados em território nacional. Nascia assim a Petróleo Brasileiro S.A., mais conhecida como Petrobras. No início, a Petrobras enfrentou um cenário complexo. Havia desconfiança sobre a capacidade do Brasil de encontrar petróleo em seu solo. Muitos críticos, incluindo especialistas estrangeiros, afirmavam que o país não possuía reservas significativas. Esse ceticismo, no entanto, não abalou a determinação da nova estatal e de seus funcionários, que viam na Petrobras uma missão quase patriótica de garantir a autossuficiência do Brasil em energia. O primeiro grande desafio foi a descoberta de petróleo em território nacional. A busca começou em áreas como a Bacia do Recôncavo na Bahia, onde em 1939 já havia sido descoberto o campo de Lobato. Mas a descoberta de um campo significativo e de grande escala só ocorreu em 1958, com o campo de Candeias também na Bahia. Esse marco representou o primeiro passo rumo ao sonho da autossuficiência. Com o passar dos anos, a Petrobras se consolidou como uma das maiores empresas do Brasil, mas seus desafios continuaram a crescer. O petróleo em terra firme não era suficiente para suprir as necessidades de um país em expansão industrial e urbana. Foi então que a Petrobras decidiu ousar e explorar o potencial offshore, ou seja, buscar petróleo em áreas submarinas. Nos anos de 1970, essa ousadia foi recompensada. Em 1974, a Petrobras descobriu o campo de Garoupa, na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Essa descoberta inaugurou uma nova era para a empresa. A partir de então, a Petrobras se tornaria uma referência mundial na exploração de petróleo em águas profundas, desenvolvendo tecnologias pioneiras que seriam utilizadas em outras empresas ao redor do mundo. A década de 1970 também foi marcada pela crise do petróleo no cenário internacional, quando o preço da commodity disparou após a imposição de embargos pelos países produtores do Oriente Médio. Essa crise, apesar de impactar o mundo todo, reforçou ainda mais a importância estratégica da Petrobras para o Brasil. O país precisava cada vez mais de uma estatal forte, capaz de reduzir sua dependência externa de petróleo. À medida que a Petrobras crescia e se modernizava, o início do século XX trouxe um novo capítulo que mudaria não apenas a história da empresa, mas também do Brasil. Em 2006, a Petrobras anunciou a descoberta do pré-sal, que transformaria radicalmente o cenário energético brasileiro. Localizada a mais de 7.000 metros de profundidade, sob uma espessa camada de sal, o pré-sal guardava reservas gigantescas de petróleo e gás natural. Essa descoberta foi celebrada como uma revolução energética. Estimava-se que as reservas do pré-sal poderiam transformar o Brasil em um dos maiores produtores de petróleo do mundo. No entanto,
entanto, explorar essas riquezas representava um desafio tecnológico monumental. A Petrobras mais uma vez mostrou-se à altura, desenvolvendo tecnologias de perfuração e exploração em águas ultraprofundas que a consolidaram como líder global nessa área. O pré-sal não apenas colocou o Brasil em uma nova posição no mercado internacional de energia, como também prometia gerar riquezas imensas para o país. Royalties e recursos obtidos com a exploração seriam destinados a áreas prioritárias como educação e saúde, criando uma expectativa de um futuro promissor. Entretanto, a história da Petrobras não seria apenas de glórias e conquistas. Nos últimos anos, a empresa enfrentou uma série de crises que abalaram sua imagem e levaram a uma observação global. Investigações da Operação Lava Jato revelaram um esquema massivo de corrupção envolvendo a estatal, empreiteiras e políticos de alto escalão. Esses escândalos abalou a confiança do público na empresa e levou à prisão de diversos executivos e figuras importantes no cenário político brasileiro. Apesar dos danos à sua reputação e das perdas financeiras significativas, a Petrobras iniciou um processo de reestruturação interna. Mudanças na governança corporativa, a venda de ativos e um foco maior em eficiência operacional ajudaram a empresa a se reerguer, mesmo em meio a um cenário global desafiador, com a queda do preço do petróleo e a transição energética que se desenhava no horizonte. Hoje a Petrobras enfrenta novos desafios. O mundo está em uma transição para fontes de energias mais limpas e o futuro dos combustíveis fósseis, como o petróleo, está em constante debate. No entanto, a empresa continua a desempenhar um papel crucial na economia brasileira e sua expertise em águas profundas segue sendo um referencial global. A Petrobras tem investido em inovação e tecnologia para se adaptar a essa nova realidade. A empresa busca diversificar sua matriz energética, apostando em energias renováveis como eólica e solar, ao mesmo tempo em que continua a explorar as riquezas do pré-sal. A história da Petrobras é a história de um Brasil que sonhou com a independência energética e que, com perseverança, enfrentou desafios tecnológicos, econômicos e políticos para se transformar em uma potência no setor de petróleo. É a saga de uma empresa que, apesar das crises, se reinventa e segue sendo um pilar fundamental para o desenvolvimento do país. Com mais de 70 anos de existência, a Petrobras continua a escrever sua história, equilibrando a necessidade do crescimento com a demanda de um mundo em transformação. O petróleo, que um dia foi visto como a solução para todos os problemas do Brasil, agora precisa coexistir com as novas energias que moldarão o futuro do planeta. E a Petrobras, mais uma vez, se prepara para estar à altura desse desafio. E assim concluímos a história da gigante Petrobras. O que você achou? Conte aí nos comentários e deixe um joinha se curtiu o vídeo. Assista também um dos vídeos sugeridos aí na sua tela e faça uma nova descoberta. E até a próxima!